Fala quarto ano B, hoje na videoaula de português vamos aprender um pouquinho mais sobre poemas e sobre crônicas. Poemas são um gênero textual que vocês já conhecem há um bom tempo, então o professor vai fazer um resumo sobre algumas características. O poema, assim como outros tipos de artes, ele faz parte da poesia. Então, o que seria a poesia? Tudo aquilo que demonstra sentimentos, toda a arte que traz esses sentimentos à tona. Então, dança, música, escultura, pintura e até poema. Tudo isso é poesia, que é a arte de criar imagens, de sugerir emoções, por meio de uma linguagem que pode usar sons, ritmos, cores, imagens, palavras e etc. Tudo isso que usa recursos especiais para expressar significados e sentimentos é poesia. E o poema faz parte disso, já que expressa esses sentimentos com palavras. Eles, os poetas e as poetisas, eles brincam nos poemas com as palavras. Através das rimas, as palavras adquirem um ritmo. O poema acaba tendo uma musicalidade. Então, os versos, os sons, as rimas, eles trazem uma sensação de paz, uma sensação de acolhimento. Então, os poemas, eles têm algumas características, eles têm uma estrutura. Eles possuem versos, estrofes e alguns rimas. Não é obrigatório a presença de rimas nos poemas. Lembrando que as rimas são importantes já porque elas vão propiciar um ritmo ao poema. Então, quando eu tenho palavras que terminam com o mesmo som e eu vou alternando isso, eu vou criando um ritmo, uma musicalidade no meu poema. Então, vamos relembrar algumas características do poema. O poema ele é dividido em versos e estrofes. Cada linha do poema nós vamos chamar de verso. Quando eu tenho um conjunto de versos, eu tenho uma estrofe. As estrofes, elas são separadas por um espaço em branco no nosso poema. Então, o professor daqui a pouco vai ler um poema para vocês, vai declamar. O que seria declamar um poema? Um poema nós temos que ler sempre em voz alta para imprimir um ritmo, uma entonação diferente. Lembrando que nem todos os poemas têm rimas, tá bom? Os assuntos dos poemas são muito variados. Eu posso falar sobre qualquer assunto no poema. Posso falar sobre brincadeiras, amor, amizade, jogos, frutas, que é um poema que vocês vão ver na apostila. E isso é muito importante. Esse leque amplo de temas para um poema torna o poema muito mais especial. Então o professor já falou o que é poema, já disse que ele é organizado em versos e estrofes e que muitos também possuem rimas. Além do poema, as últimas páginas da apostila vão explorar também um gênero textual chamado crônica. Então o professor vai falar um pouquinho sobre as crônicas. É um gênero textual que está muito presente em jornais, revistas, hoje em dia em alguns sites também. Os assuntos da crônica, eles são voltados ao cotidiano. Então, geralmente, as histórias que vocês vão ver nas crônicas são histórias do dia a dia, que se passam na escola, na casa das pessoas, no trabalho. Então, é algo que faz parte do cotidiano das pessoas. O cronista, que é o autor das crônicas, ele vai passar a visão dele sobre acontecimentos da vida dele, da vida de outras pessoas. Então, as crônicas, elas também têm uma estrutura. Elas não são uma narrativa muito longa. Geralmente, é uma narrativa de, no máximo, 1, 2 páginas. É uma narrativa que tem uma linguagem simples, uma linguagem coloquial. Então, vocês não vão encontrar muitas palavras difíceis, rebuscadas.
Nas crônicas, ao contrário dos contos e de outros tipos de texto, nós não temos muitos personagens. Então, uma crônica geralmente vai ter 2, 3, no máximo 4 personagens. Ela não é uma história que envolve muitos personagens. O espaço é reduzido, o cenário, ou seja, na crônica, muitas vezes, você vai ter 1, 2 cenários. Então, se eu fazer uma crônica sobre a escola, talvez eu vou usar apenas a sala de aula ou o pátio. Uma crônica sobre um fato que aconteceu, uma história que acontece numa casa, eu vou usar a sala, a cozinha. Então ela tem um espaço bem reduzido. Então a principal característica da crônica é que é um texto que aborda acontecimentos do cotidiano, do dia a dia. Então, as histórias que vocês veem nas crônicas são histórias que poderiam acontecer. Então, aí, na apostila de vocês vão ter uma crônica de uma pessoa que estava gripada, ou seja, uma coisa que pode acontecer no cotidiano, e ela vai falar como ela se curou da gripe utilizando algumas frutas. E aí ela vai resolver fazer uma grande classificação de frutas em 3 categorias. Então, espero que vocês tenham gostado. Poema vocês já conhecem desde o 2º ano. Crônicas vocês estão começando a ver agora. Bons estudos. Até a próxima.